Fala, impressionadores! Bora para mais uma aula aqui da série de controles para empresas. A gente, como eu já falei na aula passada, a gente já terminou o nosso formulário. Se eu abrir ele aqui, ele já está todo preenchidinho, com todas as abas e tudo mais daquilo que eu tinha prometido lá na primeira aula da série. Só que agora a gente vai fazer o quê? Adicionar as sugestões de vocês. Eu anotei 8 sugestões e se vocês forem mandando nos comentários eu vou adicionando mais ainda. Então, nessa aula a gente vai ver o quê? Como eu posso trocar essas caixinhas, ó, fornecedor, produto, conta, status, ao invés de serem caixas de texto que aceitam qualquer coisa, eu vou pegar caixas de combinação, que são aquelas listinhas que me permitem colocar apenas as informações certas. Então a gente vai fazer essa migração nessa aula e nas próximas aulas a gente vai deixando esse formulário cada vez melhor com as sugestões de vocês. Antes da gente começar, like no vídeo, se inscreve no canal, lembra de deixar seu comentário aqui também com a sua sugestão, porque a gente vai implementar só sugestão daqui pra frente e bora começar a aula de hoje. Show de bola! Lá pro comecinho, o que a gente vai ter que fazer? Tenho aqui, a gente vai mexer nessas caixas, ó, fornecedor, produto, conta, status, qual mais? Cliente, nenhuma outra aqui, estoque não e ano. São 6 caixinhas que a gente vai ter que mexer. Todas elas a gente vai ter que ter uma listinha de opções para toda vez que meu formulário for aberto, ele vai carregar essas opções dentro aqui da minha caixa de combinação. Fecho aqui, venho aqui em DRE não, abro uma nova aba, então vou criar aqui uma nova aba, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ou vem aqui no maisinho, ou Ctrl e usa a rolagem no mouse aqui, ó, para ele vir para frente. Show de bola. Agora vamos criar essas 6 colunas que a gente tinha lá. Então, ó, produto, não necessariamente na ordem, fornecedor, cliente, status, banco e ano. São 6? São 6, pronto, fiz tudo direitinho. Vou selecionar todas elas e, ó, duplo clique para a gente ajustar ali a largura da coluna. Agora sim, toda vez que a gente quiser preencher um produto lá dentro do nosso formulário, a gente vai ter que ter ele preenchido aqui dentro na nossa partezinha de opções. Então essa aba aqui, ó, duplo clique no nome, opções. Opções não é um bom nome, porque tudo que tem caractere especial e tio em linguagem de programação vira e mexe dá problema. Então eu vou colocar aqui alternativas ou cadastro. Acho que cadastro fica legal, que a gente cadastra aqui todas as nossas opções. E lógico, dentro do nosso formulário a gente vai ter que ter alguma opção para cadastrar novas informações aqui no formulário de cadastro. Mas a gente vê quando é que a gente chega, como que a gente chega lá. Perfeito. Vamos ver, produto. Quais são os produtos que a gente tem? Produto 1, 2 e 3. Beleza, e tá tudo juntinho. Então, ó, produto 1, 2 e 3. E aqui, ó, duplo clique para deixar certinho. Fornecedor, fornecedor 1. Não lembro como é que eu tinha escrito ele. Ah, com espaço. Beleza. E aqui, fornecedor 2. Cliente. Quais foram os clientes? Cliente 1 só. Mas eu tinha escrito ele com espaço. Cliente 1, cliente 2. Beleza. Status. Quais eram os status que a gente tinha? Status era aqui, beleza. Pago em aberto. Banco, acho que a gente só tinha o banco 1, isso, mas vou colocar 2 aqui, ó, banco 1, banco 2 e ano vai ser o ano de análise que a gente quer que apareça aqui na parte do DRE. 2021, carregar, dá aquela carregadinha, coloca aqui. Se eu colocar 2020, ele não vai colocar absolutamente nada porque a gente não teve movimentação em 2020. 2022 também não teve nada porque a gente construiu grande parte do formulário ali em 2021, então não tem nada por enquanto, mas nada impede da gente preencher. E aqui na parte de cadastro, você coloca lá as opções que você quer. 2021, 2022, selecionar tudo, duplo clique. Beleza, coloquei aqui a minha listinha de opções. Agora a gente vai fazer um passo que vai facilitar muito da gente, quando a gente estiver aqui dentro do nosso formulário e for colocar as informações dentro da nossa caixa de listagem, tem um passo que vai ajudar muito isso daqui, que é a gente utilizar a parte de tabelas no Excel. Então, a gente olha um negócio desse aqui e a gente fala, beleza, isso daí é uma tabela. Só que não, isso daqui para o Excel são dados, são informações colocadas numa disposição tipo de tabela. Para que isso aqui vire uma tabela, eu tenho que fazer o seguinte, ó, selecionar, vir aqui ó, em inserir e aqui sim eu clico nessa opção de tabela. Ou seleciono a informação e uso o atalho que ele está falando ali, ó, Ctrl Alt T. Se eu fizer isso, aí sim ele vai entender que eu tenho uma tabela. Aí dá uma olhada ali na descrição. Ó. Cria uma tabela para organizar e analisar dados relacionados. As tabelas facilitam um monte de coisa, principalmente pegar dados daqui e jogar para dentro do VBA. Então a gente pode vir aqui, ó,
tabela, e aí ele te pergunta, ó, os dados são esses aqui, show de bola. Minha tabela tem cabeçalhos. Tem cabeçalho? Tem, ó. O produto é um cabeçalho, então eu marco, ok, show de bola. E vou fazer isso para todos os outros, ó. Seleciona, inserir, tabela, cabeçalho. Seleciona, inserir, tabela, cabeçalho. Seleciona, inserir, tabela, cabeçalho. E vou repetir isso para todas as opções que a gente tem aqui, que são 6 no caso. E qual que é a grande vantagem da gente utilizar essa parte, ó, duplo clique, de tabela, ao invés de simplesmente deixar daquele jeito? Que toda vez que eu adicionar uma nova informação, repara o que vai acontecer com a tabela. A tabela vai da linha, da célula A1 até A4. Se eu escrever aqui, ó, produto 4, repara só o que fez a minha tabela. A minha tabela, ela expande automaticamente. Se eu vier aqui, ó, cliente 3, ela expande ali sozinha e isso vai facilitar muito quando a gente for pegar as informações dessa tabela e jogar dentro da caixa de combinação. Então vamos lá, alguns passos que a gente já fez. Criamos uma aba para a gente consolidar todas as opções que a gente vai ter. Beleza. Depois, o que a gente fez? Formatou como tabela, criou uma tabela para cada uma dessas tabelas que a gente tinha aqui. E agora sim a gente vai jogar lá dentro do VBA. Antes disso, eu só vou deixar formatado, ó, do jeito que a gente tem formatado o resto das nossas células. Ó. Todas elas estão branco, preto. É uma planilha mais neutra, porque o que a gente quer mexer é no formulário. A gente não precisa ficar mexendo tanto na planilha, então ela tem essa cor assim, não tem cores azul, vermelho, verde, não tem esse tipo de cor. É a parada mais monocromática mesmo. E aí, como é que a gente faz isso? Clica aqui na sua tabela, a gente pode vir aqui em formatar como tabela e mudar aqui, ó, e selecionando uma formatação. Essa daqui combina bastante com o resto da planilha. Então, ó, vem, formatar, pá, formatar, vou ali, mas nada impede de você selecionar uma outra opção também, se você achar melhor, mudar as cores da planilha, como eu já falei que a gente podia fazer, só estou deixando do jeito que a gente tem feito. Ó. Vou dar mais um, para ficar bem pertinho aqui as opções que a gente tem, exibir, linhas de grade, tirei as linhas de grade, beleza. Agora está exatamente do jeitinho que a gente tem o resto, ó, das nossas células. Tá tudo bonitinho. Isso aqui não é nem preto, isso daqui é um cinza escurão, né? É um cinza? É um cinza azulado bem escuro. Mas aqui, desse jeito, fica bem legal também. Então, show! Fizemos esse primeiro passo, agora a gente pode ir lá para o VBA. Alt F11, duplo clique no formulário, beleza. Menu, compras, vendas, estoque, caixa, DRE. A gente vai ter que mudar em algumas delas. Vamos começar com a primeira. Compras, fornecedor. Ao invés de ter um CX fornecedor compras, a gente vai ter que ter uma caixa de combinação fornecedor compras. Só que ela vai ter exatamente esse mesmo nome. Senão a gente vai ter que mudar em todos os códigos. Repara só. Exibir código. Aí eu vou apertar aqui, ó, Ctrl L, desculpa, para ele procurar. CX fornecedor. CX fornecedor compras.velho. Se eu mudar o nome dessa caixa lá no meu formulário, eu vou ter que mudar absolutamente tudo que eu tenho nos meus códigos que a gente foi criando desde lá de trás. Aí não faz sentido. Então o que eu vou fazer? Trocar essa caixa aqui, que é uma caixa de texto, por uma caixa de combinação, mas ela vai ter exatamente o mesmo nome e aí ela vai conseguir funcionar direitinho. Como é que a gente vai fazer isso? Vem aqui, exibir caixa de ferramentas, que ele vai mostrar essa caixinha de ferramentas aqui. Caixa de combinação é a quarta opção. Vou clicar e vou redimensionar. Clica e redimensiona. Beleza, está mais ou menos ali daquele mesmo tamanho. O que eu vou fazer? Clicar nessa caixinha, ó, copiar o nome dela e vou deletar essa caixinha agora. Delete. Beleza. Vou jogar a minha caixinha no lugar dela e vou colocar aqui, ó, caixa fornecedor compras. Perfeito. Nada aconteceu, tá tudo ali bonitinho. Vamos dar um play nesse formulário. Vamos abrir esse formulário. Vem aqui, ó, compra. Posso até colocar para abrir o meu formulário aqui também. Ctrl, clica para a gente selecionar. Ctrl C, vem aqui, ó, Ctrl V. Beleza, agora eu consigo abrir o formulário dessa aba também. E ó, Ctrl B para salvar a planilha, que nem a gente sempre faz. Formulário, compras. Ó, tem aqui minha caixa de fornecedor, mas ela não tem absolutamente nada. E um outro detalhezinho, ó, repara como é que está o cursor ali piscando? Olha aqui como é que ele fica muito maior. Então a gente tem que formatar o texto, que nem a gente tinha feito aqui. Mas, ó, a caixa já está aqui, eu só tenho que colocar informações dentro dela. Vamos voltar para lá. Alt F11, vamos ver como é que a gente estava com a formatação. Clica, fonte, 12, regular, Taoma. Clica, fonte,
12 regular, tá ok, posso salvar, o tamanho agora tá certinho. O que a gente tem que fazer? Assim que o formulário for aberto, a gente tem que falar para o formulário o seguinte, pega essa caixa aqui e coloca dentro dela as informações que eu tenho nessa tabela, na tabela que deveria se chamar tabela fornecedor. Como assim, Diego? Essa tabela deveria se chamar tabela fornecedor? Ela não tem os meus fornecedores? Então esse deveria ser o nome dela. Clico nela, eu consigo vir aqui, tabela design. E aqui no cantinho, lá em cima, tabela 2. Ao invés de ser tabela 2, ela poderia se chamar fornecedor. Ou tabela fornecedor, tab fornecedor, o que for melhor para compreensão. Então, Enter. E vamos fazer isso para todas as tabelas. Tab produto. Vem aqui, tab cliente. Vem aqui, tab status. Vem aqui, tab banco e tab ano. Beleza. Agora, toda vez que eu me referir a tab fornecedor, o Excel sabe que eu estou falando desta tabelinha daqui. Beleza. Vou chegar aqui, qual que é o evento que está associado com a abertura, com a inicialização do meu formulário? Pô, Diego, isso é mole, a gente já mexeu bastante nele. Botão direito, exibir código, lá para baixo, Ctrl End, que aí ele foi lá para o finalzinho, ou é só arrastar aqui, até o final. Beleza, tá lá. User Form Initializer. Toda vez que o formulário inicializar, ele vai selecionar a primeira aba do formulário e vai fazer tudo isso daqui, atualizar todas as caixas de listagem. Eu quero que ele faça mais uma coisa. Eu quero que ele pegue a nossa CX Forne, Ctrl espaço, fornecedor compras, ponto. Aqui eu tenho todas as propriedades na minha caixa de listagem e eu quero mudar a listinha que fica ali dentro dela. Então, list vai receber o quê? Essa minha tabela. A única coluna dessa tabela. Então, eu vou pegar todas as informações que eu tenho nessa minha tabela. Na primeira coluna dela, que é a única coluna dela. Então, como é que eu faço isso daqui? Eu tenho que dizer primeiro, qual é a aba que ela está. Aqui a gente está na aba cadastro. Aí eu posso ou colocar aqui direto a aba cadastro, ou a gente diz, declara a variável da aba, que nem a gente já fez algumas vezes. Onde é que tem aqui? Tá, aqui não tem nenhuma. Aqui, aba DRE que a gente utilizou. Que mais? Tem outras abas que a gente usa também. Aba caixa, aba vendas, a gente pode declarar ou a gente pode colocar direto. Como a gente declarou das outras vezes e criou variável, dessa vez eu vou fazer aqui direto. Então, sheets, cadastro, ponto. Agora a gente vai ter que se referir a um objeto do Excel que é a tabela. Vai ser assim, list object. Aqui a gente abre parênteses e coloca o nome, tab fornecedor, que é um objeto do Excel e que a gente está dizendo qual objeto? Tab fornecedor, ponto. Qual coluna dessa tabela que a gente quer pegar? A primeira coluna, que é a única coluna. Então, list columns 1. Ponto. Eu quero o conteúdo dela. Eu quero só isso daqui, Eu não quero pegar o título. O cabeçalho dela não faz diferença para mim. Eu só quero pegar isso daqui. Então, eu falo o seguinte, data body range. Ponto. Velho. Vou ler tudo isso daqui de novo, porque eu sei que ficou bastante coisa. Repara, eu vou colocar dentro da lista da minha caixa de fornecedor compras o quê? Algo que está na aba cadastro. Beleza. Algo que está dentro da minha tabela fornecedor. Beleza. Na primeira coluna da minha tabela fornecedor, que é a única coluna. E aqui eu estou dizendo que eu só quero o conteúdo dela. Então, não quero o cabeçalho. Ele vai pegar aqui a tabela inteira, só que eu não quero o cabeçalho. Ficou só essas duas aqui. E aí eu quero o valor. Então eu quero fornecedor 1, fornecedor 2. Pronto. Foi só isso que eu fiz em algumas etapas. Agora o que eu tenho que fazer? Primeiro, Ctrl B para a gente salvar isso daqui. E eu tenho que testar. Tem que abrir o meu formulário. Pum! Abri meu formulário. Não deu erro. Então já temos aqui meio caminho andado. Significa que ele executou. Compras, fornecedor, fornecedor 1, fornecedor 2. Tá aqui direitinho, fornecedor 1, fornecedor 2. Ah, Diego, ficou pequeno. A gente pode ou diminuir o tamanho da letra, ou a gente pode aumentar um pouquinho o tamanho da caixa, ou pode deixar assim também. Não tem problema, porque aqui foi o tamanho que eu coloquei o nomezinho ali. Mas é só a gente mexer em algum lugar se você preferir. Pode aumentar o tamanho da caixa, pode diminuir a fonte ou alguma outra alternativa. E agora o que a gente vai precisar fazer é a mesma substituição para produto, conta, status, em todas as outras abas que a gente tem e fazer esse preenchimento com todas elas. Então, vou fazer um pouquinho com vocês e o resto vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Então, para produto, caixa,
clico, redimensiono, opa, ficou um pouquinho grande, Ctrl C, delete, opa, delete, Ctrl V, coloca aqui, ficou grande demais, tá, vou diminuir um, perfeito, tá lá. Aí agora, ó, botão direito, exibir código, aqui, além de carregar as informações da caixa fornecedor compras, produto compras, list, qual que é a informação que eu vou colocar? Tabela fornecedor? Não, tabela produto e o resto está tudo igual. Vamos testar. Formulário, compras, fornecedor, produto. Só está com o problema daquele tamanho da fonte. Então, ao invés de eu criar do zero a caixa de combinação, é só eu copiar uma que já está pronta, que já tem essa formatação. Então, eu posso vir aqui, ó, fonte 12, ou deixar menor, se você quiser que as informações fiquem direitinhas, e agora já está certinho. Vou substituir mais essas duas caixas, ó, Ctrl C, Ctrl V, beleza, temos mais uma aqui, Ctrl V, temos mais uma aqui. Vou deixá-la desse mesmo tamanho, ó. Tá do mesmo tamanho? Um pouquinho maior. Beleza. Ctrl C, delete. Opa, deu um duplo clique a mais. Deixa eu apagar isso daqui. Jogo aqui. Ctrl V, beleza. Vou jogar essa daqui para cá. Tá ali certinho. Ctrl C, delete, Ctrl V. Tudo bonitinho. Vem aqui agora, nessas outras duas, ó, caixa conta compras, caixa status compra. Lá no finalzinho, e vou copiar isso aqui duas vezes, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Caixa banco compras. É caixa branco compras que a gente tinha? Caixa... Calma aí que eu esqueci agora qual que a gente tinha. Caixa conta. Falei banco. Caixa conta compras. E aqui caixa status compras. Beleza. Vou colocar o que aqui? Conta. Vou colocar o que aqui? Status. Só uma dúvida. Eu não lembro da gente ter colocado conta. A gente não colocou conta. Então, não. Conta na verdade é o banco. Então aqui a única coisa que a gente vai ter que mudar é de... É isso daqui, ó. Onde a gente colocou banco. Isso daqui é onde a gente está. Conta aqui. Aqui vai ter que virar conta. Tabela, conta. Isso daqui vai ser conta. Perfeito, agora tá bonitinho. Vamos testar tudo da aba compras, ó. Formulário, compras, fornecedor, tal, produto, tal, conta, tal, status, tá lá. Agora tá tudo bonitinho e eu só vou preencher as informações que eu realmente preciso ali ter uma variabilidade maior, preciso ter algo para mexer nisso daqui. Então, ó, já conseguimos fazer isso. A gente vai ter que fazer esse mesmo passo a passo que vai ser operacional mesmo, de mudar o cliente, mudar o produto, mudar a conta, mudar status. Em estoque não tem que mudar nada, aqui vai ter que mudar o quê? Tipo. Tipo tem que mudar? Eu acho que tem. Conta, status, valor não. DRE, a gente muda essa caixa. Então a gente vai ter que mudar tudo isso daí e a gente vai ter que fazer uma outra coisa. Criar uma opção para adicionar um item dentro de uma dessas caixas aqui. Então eu vou criar um botãozinho que vai fazer o quê? Vai me permitir adicionar alguma coisa nessas colunazinhas daqui de produto, de fornecedor, de cliente, porque imagina que você está fazendo uma compra, só que é um fornecedor diferente do fornecedor 1 e fornecedor 2. Como é que você vai fazer isso? Bom, a gente vai resolver isso na próxima aula, assim como essa parte de mudar tudo isso daqui que a gente tinha para essa aula. Espero que tenha gostado. Lembra de deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Também não se esquece, se você chegou até o final, #AtéOFimDiego, like no vídeo, se inscreve no canal e te vejo na próxima aula da série.